Olá, queridos alunos do primeirão, olha só. E hoje aqui é a professora Lu e nós vamos falar um pouquinho sobre inteligência emocional e relações interpessoais, olha só, nesse momento da interatividade, né? Então, como é importante a gente ter inteligência emocional, né? Equilíbrio emocional. É difícil? É bem difícil, né? Mas não é impossível. A gente pode trabalhar, inclusive, a nossa mente para as nossas reações mediante a algumas situações no dia a dia que vem, às vezes para tirar a nossa alegria, né? Às vezes para tirar a gente, para a gente ficar com raiva. Isso me faz lembrar, e vocês, eu não sei se já assistiram, do filme Divertidamente, né? É um filme bem, acho que já está na terceira, já passou a segunda edição dele, e fala exatamente da menininha Hailey. Ela tem mais ou menos 10 anos de idade, né? E ela muda para uma outra cidade e na cabeça dela ela tem várias emoções ali que ela vai, que elas vão aparecendo de acordo com as experiências que ela vai vivendo nesse novo lugar em que ela está. Então são reações de alegria, de tristeza, reação de raiva, de nojinho, né? Então, tem uma carinha para cada um deles, né? Tem um personagem para cada uma dessas emoções. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Como vocês têm lidado com as suas emoções, né? Como vocês têm lidado quando alguém faz alguma raiva a você? Você tem, de fato, querido ir lá e revidar, né? E fazer do mesmo jeito que a pessoa fez com você? Então, a nossa tendência, geralmente, é revidar, né? É como os mais antigos diriam, dar o troco. Então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto que é bem interessante, né? Olha só, conectando e absorvendo, olha só, relação interpessoal e inteligência emocional, conectando emoções e pessoas. Então, vamos aqui para o slide para a gente ver como que a gente vai falar sobre essas emoções. Vamos aqui para o slide? Então, bora lá. Você já parou para pensar como suas emoções, elas influenciam as suas amizades, seus conflitos e até sua autoestima? Já pararam para pensar sobre isso? Como muitas vezes as nossas emoções, elas vão influenciar com quem nós nos relacionamos, né? Sejam esses relacionamentos de amizade, familiar ou até mesmo amorosos. Então, isso tem muito a ver, né? Depois, o que são relações interpessoais? Como é que a gente pode entender o que são relações interpessoais? Olha só, eu achei bem interessante isso aqui, ó. Voltando aqui. Aqui. Olha só esses bonequinhos. Olha que interessante, ó. Ele está passando um coração que vai para todos eles ali. Então, o que são, então, essas relações interpessoais? Elas são os vínculos que nós criamos com outras pessoas, né? É a nossa interação com o outro, né? Os nossos relacionamentos que nós estabelecemos com o grupo, com a sociedade, com a família, né? Com a escola, com os amigos da escola, né? Com os amigos do trabalho, para aqueles que trabalham, né? Ela também envolve comunicação, envolve respeito e também empatia, né? Então, relações interpessoais está também ligada à forma como a gente se comunica, como a gente respeita o outro e também a nossa empatia. Então, elas estão presentes em todos os ambientes, ó. Tanto na família, como eu já falei, na escola, nas redes sociais, porque também nas redes sociais nós fazemos interações, né? E nós nos relacionamos. Às vezes esse relacionamento não ocorre de forma física, mas ele ocorre de forma virtual. Então, e também, muitas vezes nessa rede social, às vezes eu nem vejo a pessoa, mas eu converso com ela, eu tenho uma certa, eu considero, né, alguns vão considerar um certo grau de amizade, né?
até namoros, né? Sites de namoros virtuais, né? Às vezes, nesses programas mostram a pessoa indo encontrar o namorado depois de 1 ano se comunicando com ele nas redes sociais, olha só. Então, isso são as relações que nós estabelecemos na nossa vida, né? Quais são? E para a gente falar dessas relações interpessoais, a gente precisa entender, né, como e de onde elas vêm, né? De como é que elas são tratadas cientificamente, como é que elas são abordadas pela ciência, né? Então, as principais perspectivas teóricas sobre relações interpessoais, nós temos na psicologia social. Na psicologia social, eles vão estudar exatamente como se dão essas relações interpessoais, como elas são vistas como processos de interação, né? E que influenciam principalmente a identidade de cada um, os comportamentos que a gente tem uns com os outros, as nossas emoções e a formação dos nossos vínculos afetivos, né? Seja esse vínculo de amizade, seja esse vínculo familiar, né? A sociologia, né, como segunda ciência que nós trouxemos aqui, ela vai abordar as principais perspectivas teóricas das relações interpessoais. A sociologia vai abordar a questão de como acontecem essas interações sociais dentro da sociedade, né? As relações que nós estabelecemos dentro da sociedade, elas são responsáveis por integrar indivíduos em grupos, formar redes sociais e reproduzir normas e valores. Então, isso é importante a gente se relacionar com o outro, porque a gente também, com essa rede de relacionamento, né, a gente vai formando também a nossa personalidade, né, dentro da sociedade, dentro do grupo, né, e também nós vamos aprendendo os fatores culturais dentro desse universo social. E na abordagem humanística, como terceiro ponto, as relações interpessoais, elas são inspiradas, né, em autores como Carl Rogers, que entende que relações interpessoais, elas são boas, saudáveis, e elas dependem de aceitação incondicional, depende da nossa empatia e da nossa autenticidade, né? A sermos autênticos, a sermos de fato quem a gente é, não aquele personagem que muitas vezes as pessoas criam para ficar ali na internet. Às vezes na internet, na rede, no mundo virtual, ele é um personagem, na vida real ele é outra pessoa. Então o importante é essa autenticidade do ser humano, tá? Também, o que é então, né, professora, já que você começou falando sobre as emoções, né? O que é a inteligência emocional, então? Então, inteligência emocional, vocês estão vendo as carinhas aqui, ó, a carinha de nojo, aquilo que eu falei do filme Divertidamente, né? Para vocês, quem não assistiu, ver o filme é bem interessante, que vai falar exatamente sobre essa questão das emoções, das nossas emoções. A maneira como a gente lida com essas emoções nas diversas situações que nós enfrentamos no dia a dia, né? Então, primeiro, como inteligência emocional, primeiro é reconhecer e lidar com as próprias emoções. Como é que eu lido, né, com as emoções mediante uma situação de raiva, né? Se alguém, de repente, me provoca na escola, né, me chama por um apelido, como que eu vou lidar com essa situação, né? Qual a carinha que se eu fosse pedir para vocês mostrarem qual a carinha que vocês ficariam, vocês iriam mostrar aí qual carinha. Então, essa forma de como lidar com as minhas emoções vai muito determinar o caminho que eu vou seguir, né? Então, entender os sentimentos dos outros é muito importante, né? Eu não posso achar que o outro não sente nada, né? Eu sempre tenho que buscar entender que, às vezes, aquele colega que chegou na sala calado, quieto, que ele é sempre muito brincalhão, mas naquele dia ele está calado, ele está quieto, é porque ele quer ficar daquela forma. Então, eu preciso respeitar.
Eu posso chegar até perto dele e dizer, aconteceu alguma coisa? Né? O que aconteceu para que você viesse tão calado? Às vezes ele se chateou em casa, às vezes ele passou por uma chateação durante o percurso para a escola. Então, eu não sei, eu não posso julgar a atitude do colega por ele estar daquela forma. Então, entender os sentimentos dos outros também é uma inteligência emocional que a gente pode estar trabalhando. Também agir com equilíbrio em situações difíceis, né? Então, é importante a gente saber agir em situações que são difíceis para a gente, né? Então, eu passei por um problema, eu tirei uma nota baixa e eu fiquei muito triste. Então, como que eu vou resolver isso? Eu vou cada vez mais ficando mais triste ainda e não vou fazer nada por isso? Não, para eu melhorar, eu vou tirar notas melhores, vou estudar para tirar notas melhores e ficar feliz. Então, a forma como eu vou resolver, lidar com essa emoção é que vai mostrar o diferencial, né, de como a situação será resolvida, né? Se é com chateação, se é com equilíbrio, né? Se é com inteligência emocional. Então, o conceito de inteligência emocional, né, para vocês entenderem bem direitinho, é exatamente isso, é a capacidade, de reconhecer, de compreender, gerenciar, né, as próprias emoções. Eu posso gerenciar é o seguinte, eu ser gestor das minhas emoções. Eu posso escolher a forma que eu vou agir. Então, se a pessoa me chateou, eu posso escolher a não reagir com ela da mesma forma. Então, eu não vou dar importância a isso, porque senão isso vai ficar me corroendo a vida inteira. Então, eu não quero dar importância para isso. Isso, para mim, não tem importância o que ela falou de mim. Isso diz muito mais sobre ela do que sobre mim. Então, a forma como você gerencia isso é importante. Assim como perceber, compreender e influenciar as emoções dos outros. Então, ela envolve, a inteligência emocional envolve habilidades como autocontrole, é ter controle da situação. Alguém deu um grito em você, você não vai gritar mais alto, porque ela não vai lhe ouvir. Não adianta, né? Então, para ter o autocontrole, você fala baixo, aí a pessoa, isso até, algumas pessoas até ensinam isso, né? Então, se alguém grita muito alto, não dê um grito mais alto, fale baixo, e a pessoa vai tentar baixar a voz para lhe ouvir. Então, ela envolve habilidade como isso aqui é autocontrole, exercitar meu autocontrole, minha empatia, minha motivação e boas relações interpessoais, tá? Os precursores da inteligência emocional, né, pelo mundo, primeiro foi o Peter Salovey e John Mayer, que são psicólogos que formularam o conceito de inteligência emocional como uma forma específica de inteligência ligada ao processamento das emoções. E, no Brasil, o Daniel Goleman. Ele é jornalista e psicólogo que popularizou o termo em seu livro Inteligência Emocional, mostrando a importância para ter sucesso pessoal e profissional, tá? Vocês sabiam, por exemplo, vem aqui comigo, vocês sabiam, por exemplo, que as empresas hoje, as grandes multinacionais, né, esse mundo do trabalho, eles buscam não só pessoas que têm habilidades no próprio trabalho, né, em lidar com máquinas, não só isso, mas principalmente eles buscam profissionais do qual tenham inteligência emocional, que saiba trabalhar com o grupo, que tenha equilíbrio emocional. Então, olha só o quanto isso é importante a gente estar falando desses assuntos aqui, né? Falando sobre inteligência emocional, como controlar as minhas emoções mediante situações difíceis, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, esse foi um conceito que ele se popularizou. Então, foi desenvolvido por Peter, né, Salovey, eu acho que é essa a pronúncia, e Mayer, mas ele foi difundido mundialmente por Goleman, tá? Daniel Goleman.
Aqui a gente tem os 5 ciclos da emoção, né? Então, primeiro vem o gatilho, olha só, que é o estímulo, né? Depois vem a percepção, depois vem o sentimento, depois vem a expressão e, por fim, vem a consequência, né? Então, aqui, o que a gente pode dizer? O gatilho é algo que acontece e desperta a emoção, né? Então, primeiro vem aquele gatilho, depois vem a percepção, onde a pessoa interpreta o que aconteceu. Depois disso, vem o terceiro ponto, o terceiro passo, que é o sentimento. Surge a emoção, como alegria, medo, raiva, etc. E depois eu vou expressar isso. Essa emoção aparece no corpo e também no meu comportamento. Quando eu estou com medo, por exemplo, muitas vezes isso me paralisa. Eu não tenho condições de dar um passo, sabe? Eu já vi pessoas contando, eu assisti um filme de terror e eu fiquei com tanto medo, eu estava deitada no meu quarto e eu fiquei com tanto medo que eu não conseguia puxar o cobertor, né? Então, eu não tive condições de sair do lugar com medo, porque eu achava que aquilo que eu estava vendo na tela estava também aqui. Então, essas situações, né, elas nos paralisam. Mediante essas situações aqui, esses sentimentos, eles vão também refletir no nosso corpo, né? Pessoas que passam por estresses muito altos, muitas vezes elas ficam com alergia, né? Ficam com roxa, o corpo com algumas coisas roxas, arroxeadas, a pele arroxeada. Por quê? Ninguém bateu, mas aquilo refletiu no corpo dela. Então, essas nossas emoções, se a gente não souber controlá-las, elas vão refletir em nosso corpo, né? Quando a gente está alegre, todo mundo vê, olha, você está com brilho no olhar, olha só como isso reflete no nosso corpo. E, por fim, vem a regulação. A pessoa controla ou direciona a emoção. Então, eu posso controlar a minha emoção. Eu não vou deixar que o medo, por exemplo, me paralise, né? Eu não vou deixar que o estresse, né, faça cair meu cabelo. Eu tenho outras formas de resolver. Eu vou pensar positivo, eu vou pensar uma maneira de que amanhã as coisas se resolvem, vai ser melhor. Então, eu vou procurar sempre olhar com um olhar positivo, né? E não ser aquela pessoa que tudo vê uma tragédia. Como as emoções, então, elas se conectam, né? Então, as emoções, alegria, medo, raiva, tristeza, de um lado, do outro, as relações de amizade, trabalho, família, e no meio acontece essa integração. Quando eu consigo equilibrar minhas emoções, eu também consigo ter relações saudáveis, né? Então, a inteligência emocional, então, ela faz esse elo, que ela está bem aqui no meio, fazendo esse elo de ligação entre os meus sentimentos e as minhas relações. Então, as relações, as minhas emoções, né, meu equilíbrio emocional, vai levar a eu ter empatia, autocontrole e cooperar, né? Ter sempre o autocontrole, ter sempre o espírito de cooperação. Então, emoções e relações estão interligadas com o equilíbrio emocional. Então, as emoções influenciam como nos relacionamos. Quem se conhece melhor se comunica melhor, né? Isso é uma frase muito falada, mas é verdade. Quem se conhece melhor, ele vai se comunicar melhor, porque ele tem segurança. Se a pessoa diz, não, eu sou uma pessoa segura, eu vou falar, eu não vou ter nervosismo de falar o trabalho lá na frente, né? Porque eu estudei, eu me conheço, eu sei que eu vou ficar um pouco nervosa, mas eu vou conseguir, porque eu sei que eu estudei e eu estou dominando o conteúdo. Então, quem se conhece melhor, né, se comunica melhor. A empatia também fortalece vínculos e evita conflitos. Então, eu olhar o outro sempre com um olhar, né, mais amável, né, ele fortalece muito os vínculos e evita sempre aquele ambiente conflituoso, né? Eu estou no meu ambiente de trabalho, todo o tempo eu estou criando confusão. Não, que eu seja aquela pessoa que agregue, né? Que eu seja aquela pessoa empática, tá bom? Dicas práticas para o dia a dia. Olha só, respire antes de responder, vem aqui comigo, pratique a escuta ativa, tá? Respira antes de responder,
Se alguma coisa veio para você, alguém falou alguma coisa de você não gostou e na hora você quer revidar, pensa, respira fundo, tá? Bem fundo e depois solta aquela respiração, você vai ver que um pouco da raiva já passou. Olha só, isso é uma forma de equilibrar-se emocionalmente, né? E não revidar com a mesma raiva. Vamos voltar aqui para o quadro para vocês fazerem essa atividade aí, ó. Olha só. Pratique a escuta ativa. Saiba escutar ativamente as pessoas. E também fale sobre seus sentimentos com clareza. Olha, fulano, eu não gostei que você fez isso comigo. Ou então, nossa, você tá muito bonito ou bonita. Nossa, essa roupa ficou legal em você. Né? Ter sempre coisas positivas, elogios, né? Para fazer às pessoas e não coisas negativas, né? E também quando alguma coisa você não gostar, você saber dizer, né? Olha, eu não gostei, você falou isso, não me agradou, você acabou que me feriu, me chateou. Então, isso é importante também falar dos sentimentos de forma clara, né? E também respeitar o tempo e o espaço do outro. Então, eu preciso também saber respeitar quando o outro não quer conversar, quando o outro não quer brincadeira, quando o outro não quer sair. Então, eu preciso respeitar esse tempo, tá? São dicas práticas para a gente viver bem no dia a dia. Por que isso importa? Porque vai melhorar a sua autoestima, vai fortalecer mais as suas amizades e seu relacionamento com a família, vai preparar para os desafios da vida adulta, né? Você vai ser aquele adulto que vai trabalhar num lugar onde você vai agregar pessoas e não dividir pessoas, né? Você também vai reduzir estresse e vai aumentar o seu bem-estar. Então, você não vai ser aquela pessoa todo tempo estressada, né? Então, você vai ter saúde mental. Então, o equilíbrio emocional ajuda muito a termos uma boa saúde mental e ter a sensação sempre de bem-estar, né? A atividade, então, para vocês fazerem aí, né? Quem sou eu nas minhas relações? Quem é você, então, né? Instrução, você vai desenhar uma folha de sulfite, uma carinha daquelas emoções que nós falamos lá, que você representa hoje, tá? Que carinha você representa hoje? A carinha de nojo, a carinha de alegria, de tristeza, né? Então, de raiva. Depois de cada um desses jovens, você vai escolher um colega e vai compartilhar sobre o seu estado de espírito, tá? Você vai dizer, olha, eu tô hoje assim, mas eu posso melhorar se eu não estiver bem. Compartilhar com a turma fazendo uma reflexão sobre empatia e autocontrole. Aqui estão as nossas referências e, por fim, a gente terminou aqui essas instruçõezinhas básicas para a gente ter equilíbrio emocional e viver bem uns com os outros, principalmente porque isso faz bem para a nossa saúde mental e o nosso bem-estar. Então, até breve, até mais, até a próxima. Tchau, tchau!